Olá, tudo bem? Olá, como vai? O tema de hoje será o Espírito Santo, meu companheiro de todos os dias. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Repitam comigo. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, podermos falar do seu amor. Pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar a mente das pessoas que vão ouvir, pôr as palavras certas nos nossos lábios, por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos começando. Quando o Espírito Santo nos toca, o que sentimos? Na verdade, Jesus falou uma coisa certa. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Na realidade, quando o Espírito Santo nos toca, tudo muda em nós. Aquilo que parece impossível ao ser humano fazer assim, normalmente, Deus pode transformar num segundo. Então, um toque do Espírito Santo seria como se, quando Jesus estava aqui, que naturalmente era o mesmo Espírito que estava com Cristo, né? Quando ele tocava as pessoas, eles eram curados, eram libertos, eles tinham alegria. E na realidade, uma das coisas que prova que o Espírito Santo é com a gente é a paz interior que nós sentimos. Mesmo numa enfermidade, numa luta, a gente tem aquela esperança, aquela certeza de que Deus é com a gente. E a gente não tem medo. Então o Espírito Santo nos dá essa capacidade de não temer coisa alguma. Sim. E também eu gostaria que o irmão falasse sobre a Trindade, porque diz que são três, mas um só. Então eu quero que o irmão explique sobre isso. Na realidade, Deus, o Todo-Poderoso, Ele governa todas as coisas. Então, não dá para medir a capacidade de Deus. Mesmo os anjos mais próximos dele não conseguem entender como ele consegue ser, assim, ao mesmo tempo que se faz visível, é misterioso. Verdade. E a gente vê que, na realidade, Deus o Pai, eu só tive o privilégio de ver uma vez a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus o Pai, embora digam que ninguém viu Deus ou ouviu Deus, mas há muitas passagens na Bíblia que mostram que Deus se revelou às pessoas. Exemplo. Por exemplo, ali no caso do Sansão, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? Ele mesmo. Então, e outras passagens, mas esse não é o escopo da coisa. Eu acho que, no meu caso, eu tive o privilégio de ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus já é mais comum, vamos dizer assim, não tão comum, mas é mais assim, por ele ser o nosso Salvador, é mais acessível, mas também é mais raro. Entende? Então, nós fizemos uma homenagem ao Deus supridor, que é o Pai. Fizemos de Cristo Jesus, Isso mesmo. o nosso amigo. E agora estamos fazendo assim uma homenagem ao Espírito Santo. Porque na realidade, se nós prestarmos atenção, das três pessoas da Trindade, o Espírito Santo é quem nos revela o Pai e o Filho. Ele nos faz conhecer. Então, o Espírito Santo ele não busca glória para si. O objetivo dele é apresentar o amor do Pai e o amor do Filho. Então, no caso, por exemplo, do Senhor Jesus, quando ele se esvaziou da sua glória, o Pai pôs o seu Espírito nele, o Espírito Santo em Jesus. Jesus era obediente ao Espírito Santo. Então, como homem, na realidade, ele não tinha pecado, por isso o Espírito habitava nele. E, vamos dizer,
para nós, não desfazendo do Pai nem do Cristo, mas o Espírito Santo é a pessoa que está com a gente, vive dentro da gente, entende? Mas poucos dão valor, acham que ele é uma força de Deus. E ele tem sentimentos como nós. Ele pode ser atraído ou repelido, ele pode se agradar ou não agradar, quer dizer, tem sentimentos como a gente. Apenas tem a forma de pomba, que vamos dizer que representando a paz, a mansidão. Sim. Mas o Espírito Santo, na minha opinião, é tão importante como o Pai e o Filho. Tanto é que no meu caso, por exemplo, com 9 anos, que eu não sabia nada de Deus. Então quem se revelou primeiro para mim foi o Espírito Santo. Depois dali, então, tive esse caminhar. Jesus mesmo, eu vim ver Jesus já adulto. E eu já tinha aceitado a fé e tal, e tal. Então, o Espírito Santo é o nosso companheiro do dia a dia. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, ou seja, que sabe dar valor à ação do Espírito Santo. Sim. Ele não é apenas um passarinho, como às vezes as pessoas pensam, que indefeso. Todas as obras que Cristo fez, foi o Espírito Santo que fez em Cristo. Ou seja, o Espírito do Pai, que estava em Cristo Jesus. E assim também é com a gente. Agora, eu quero que o irmão explique para a gente o seguinte: como age o cristão que é cheio do Espírito Santo? Ou como ele deveria agir? Na realidade, a gente falando assim, eu concordo que ter o Espírito Santo não significa a pessoa ser assim, intocável, ser vitorioso em tudo, não. Nem blindado. Nem blindado. Então, se Deus nos isolasse, bastava, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus ali de coração, tal, nunca mais tivesse problema, todo mundo ia ser crente, todo mundo ia ser. E o diabo ia falar também, ó, senhor, Também? não deixa eu tocar, não Igual deixa eu o Jó, tocar. né? Igual aconteceu com o Então, Jó. a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, no caso, por exemplo, a pessoa cheia do Espírito Santo tem que ter as qualidades de Cristo. Como é que Cristo era? Manso, humilde. Mas quando precisava falar, Também, se falava. precisava para bronca, também dá. Ter o Espírito Santo não significa que a pessoa é bonzinho, que passa a mão na cabeça. Então, muitas vezes, o próprio Deus se levanta. Sim. E o crente, na realidade, quando nós temos o Espírito, Deus nos move. E nós temos o nosso eu, que muitas vezes a gente pode falar de si, pode fazer uma coisa, uma ação, mas a gente é obediente ao Espírito. E o Espírito em nós nos mostra, só que ele não nos força. Sim. E a gente tem que ter a humildade que às vezes o crente não tem, de voltar atrás, de reconhecer o erro. Porque quando nós citamos ali o segundo Crônicas 7,14, humilhar, não é só humilhar, assim, contar as misérias, reconhecer. Humilhar é você reconhecer que você precisa da direção de Deus, que você não é, vamos dizer, a última bolacha do pacote. Que normalmente é quebrado que ninguém quer. E saber reconhecer. Então, ser humilde muitas vezes é baixar a cabeça. Como, por exemplo, nós vemos ali no caso, por exemplo, de Davi. Era um homem cheio do Espírito de Deus. Mas quantas vezes ele teve a oportunidade assim, de destruir Saul? Ele respeitou. Né? Ele é ungido do Senhor. E hoje, as pessoas não respeitam nem Deus, que é Deus, quanto mais os seus ungidos. É onde que, muitas vezes, por falar o que não deve, ou pensar o que não deve, ou agir como se, por exemplo, fossem todos iguais, que ao mesmo tempo que Deus nos considera todos iguais, mas existe diferença entre quem tem a presença de Deus em si e quem é falso,
Entende? Sim. É isso que muitas vezes faz a pessoa cair, porque o crente, na verdade, ele é a menina dos olhos de Deus. Deus vê o mundo através do crente. Entende? Se a gente vê a pessoa com bons olhos, mesmo que ele não seja, mas é aquele negócio, como outro dia nós estávamos só andando, e a gente conversando, e você falou, mas eu às vezes falo as coisas e eu não vejo o irmão usar o nome de Jesus. Lembra que você falou? Uhum. Na realidade, o nosso andar com Deus muitas vezes nos identifica assim como se o próprio Deus estivesse falando a respeito da gente, ou por a gente. Porque quando a gente conhece a palavra que ele diz, né? Sou eu que confirmo a palavra no meu cérebro. Às vezes Deus pode até não estar te vendo com bons olhos, mas se eu te vejo com bons olhos, Deus vai considerar. Agora, se eu te vejo com maus olhos, eu não preciso, na verdade, expressar aquilo. Deus que habita em mim é o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro, e o próximo como a si mesmo. Sim. Entende? Então, se você não respeita a pessoa que está na presença de Deus, não vai respeitar a Deus. Porque o próprio Deus que está com você também está, assim, na prostituição ou na prostituta. Está no ladrão, está no viciado. Tá? As pessoas não entendem isso. O mesmo Deus que te transformou também está lá, que é o fôlego de vida. É uma parte de Deus que está naquela pessoa. E ele está numa situação difícil. Então, se eu disser que amo a Deus sobre todas as coisas, e eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, não estou amando a Deus. Verdade. Agora eu quero saber o seguinte, irmão. Quais são as funções do Espírito Santo? Na realidade, se a gente prestar atenção, Deus, em toda a sua plenitude, para se revelar à humanidade, à sua criação, não só aos homens, mas também aos anjos, Deus se dividiu, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo, Deus é Deus como todo-poderoso, Deus é Deus como o Verbo, que é a palavra, e Deus é Deus como o Espírito Santo, que é o realizador dos milagres, das curas. Então o Pai pensa, Jesus pega o pensamento e faz o quê? No poder do Espírito ele transforma aquilo. Então, se a gente prestar atenção, quando a gente fala assim, não é que a gente está desfazendo do Senhor Jesus, não é isso. Claro que não. Ele se esvaziou da sua glória, ele, naturalmente, se ele tivesse vindo apenas como homem comum como nós, sem poder, é como a gente às vezes quer orar para uma pessoa ser curada, não acontece nada. Esse é que é o problema. Né? Ou quer fazer uma coisa, uma multiplicação dos pães, como ele fez lá e tal. Não acontece. O que adianta você ter a palavra, mas não ter o poder? Então, o que Deus fez? Deus pôs Jesus como aquele que capta os pensamentos dele e o realiza através do poder do Espírito. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que Jesus se submeteu como homem. Como homem, sim. Mas não fez, Jesus na verdade, ele não fez milagres na terra. Deus que está em mim que faz as obras, é o que eu dizia. Isso, eu de mim nada posso, fazer. o Pai que está em mim é que faz Faz as obras. Uhum. Ele se Então, submeteu. Se ele tivesse vindo no poder de Deus, não teria condição. Nem do diabo para agir e nem de nós. Ficava bem próximo. Né? Então, o que Deus fez? Deus filtrou, vamos dizer assim, pôs o pensamento, Cristo fazia vir à tona no poder do Espírito. Então, o Espírito Santo, se a gente prestar atenção, é muito mais importante do que a gente pensa. E é Deus se humilhando e vivendo com a gente, porque Cristo, no que me foi dado a ver,
o Pai, vamos dizer, é intangível. Cristo é o Salvador, o Senhor, o Mestre, tal e tal. Mas ao mesmo tempo que Cristo é Mestre, é o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que está conosco, que nos faz compreender o Pai e o Filho. Entende? Então o Espírito Santo ele não busca glória para si, mas os milagres que Cristo fez, quem fez foi o Pai através do Espírito. Sim. E hoje, nós, os crentes, não adianta nada falar bonito, porque falar por falar até papagaio fala. E a gente está vendo o apuro que a Laodiceia está passando. Quando eu estou falando assim, não é que eu estou falando assim contra a igreja. Porque a Laodiceia não é só os adventistas do sétimo dia. São todos. Está todo mundo. É o último período de Deus lidando com a criação, com a humanidade. Sim. Entende? Então, nós temos que entender que Laodiceia não é só adventista do sétimo dia. Não só os judeus. Porque os judeus rejeitaram a Cristo. Então, milhões têm se perdido. Porque se Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quem não aceita Jesus? Aí podemos cantar a musiquinha, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morado. Então, quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se a gente prestar atenção, o agente mesmo é a terceira pessoa, que eu tive o privilégio, assim, de conhecer, de inverter os polos. Porque geralmente a pessoa aceita Jesus através de um estudo e tal, e ele, vamos dizer, começa a nascer ali do Espírito. Depois ele passa pelas águas. Se prestar atenção, no meu caso, foi mais ou menos assim, invertido. Uma criança com 9 anos não tem condição de... E não tem discernimento das coisas. Mesmo que eu estivesse dentro da igreja, aqui, por exemplo, se a gente fosse na igreja, mesmo uma criança, ele não tem um discernimento especial Real. de Deus. O que é Deus? Nós mesmos, todas essas andanças, a gente ainda não sabe. Ainda, às vezes ainda a gente ainda tropeça. Então, imagina, Deus me chamou nesses, vamos dizer, 82 menos 9. Para quem é bom de conta, que não é 9, 2, 11. 72 anos atrás. Deus me chamou quando eu não o conhecia, através do Espírito Santo. Então, inverteu os polos, como a pessoa vai na igreja, recebe o estudo bíblico e tal, e começa a nascer e depois passa pelas águas. Então, no meu caso, foi diferente. Deus me chamou quando eu nem o conhecia, nem sabia o que era Deus, no meio do mato lá. Assim. Se a gente prestar atenção, Deus andou comigo todo esse tempo. O Espírito Santo, vamos dizer. Então, ali, ele me salvou de morrer, assim, afogado, mostrou coisas. Enfim, eu era uma pessoa diferente das pessoas. Entende? Sim. Mas o Senhor Jesus mesmo veio revelar para mim, eu já era casado, já tinha noção, vamos dizer assim. Bem noção. Então, por exemplo, no caso, nós fizemos a homenagem a Deus Pai, o supridor, Jesus Cristo, o Salvador do Senhor. Então, agora nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo, que na realidade é o mesmo Deus, mas de uma forma diferente. Assim. Então, como pomba, ele é suave, é manso, é humilde. Agora me fala uma coisa, o Espírito Santo penetra até o íntimo de Deus, certo? Jesus transforma os pensamentos de Deus em realidade. O que é isso? Então, esse que é o mistério. Por exemplo, que nem nós. Reparou que a gente pensa em pegar uma coisa, um objeto. Certo. Mas você pensar é uma coisa. Jesus pega o pensamento do Pai e no poder do Espírito faz aquilo acontecer. É impressionante. Então,
Então, o Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho maior que o Pai, nem o Espírito Santo não é maior. Quer dizer, os três são um. Eles trabalham numa unidade. Isso. O Espírito Santo consegue penetrar a mente de Deus. Repara que ele não é fraco, não. É lógico que não, naturalmente que não. Ninguém conhece melhor a nós que nós mesmos. Nós mesmos, exatamente. A gente pode até dar uma de bonzinho, as pessoas pensar que a gente é bonzinho, mas a gente se conhece, como Paulo se conhecia. Ele sabia que ele era santa, justa, boa, Mas fazer vivia na lei, uma mas luta ninguém entendeu violenta, aquela luta. aquela luta violenta. Então, o Espírito Santo consegue captar aquilo que Deus imagina. Mas aquilo que Deus não imaginou ainda, Não acontece. é por isso a preocupação do Senhor Jesus, como eu tenho visto em missão assim, por exemplo, ele sabe a aproximação dos tempos, porque, lógico, aquilo que Deus deu para o homem, 6 dias trabalhará, fará toda obra, também foi dado para o diabo. Sim. Que 1000 anos, um dia de Deus é 1000 anos nosso. Então, 6.000 anos trabalhará, fará toda a tua obra. Aquilo ali, o anjo lá, o anjo mau, ele percebeu. Eu vou ter 1000 anos. para desenvolver o meu trabalho. E Deus, naturalmente, Deus sábio, você vai ter 6.000 anos para mostrar a burrice A bobeira que você fez. que é nós, se a gente se separar de Deus. É a mesma coisa. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, esses filmes que mostram os mortos-vivos lá andando e tal, assim. Veja que é só o instinto de comer, ele quer comer, ele quer. Só tem um raciocínio, instinto, mas ele não raciocina. A mesma coisa a gente sem Deus. A pessoa Então, sem Deus, ela também não raciocina. Deus não é bobo. Vou dar 6.000 anos para você mostrar o seu reino. Sem mim. Deus tirou a bondade, tirou o amor, tirou a empatia, tirou isso, tirou aquilo. Só deixou o poder, porque dizer que o diabo não tem poder é besteira. Não. Veja que se Deus tiver a proteção da pessoa, ele faz gato e sapato. Então, no caso, por exemplo, Deus só ganha. Deu 6 dias para ele desenvolver o reino dele, e com isso tudo Deus tem crescido. Porque os anjos bons veem, puxa vida, ainda bem que a gente não foi dar não foi na onda daquele ser. Não é? E como Deus é bom, porque um Antônio que não vale nada, puxa vida, Deus. Aquela Dalciane que só Jesus na causa. Né? E ninguém conhece melhor a gente do que a gente mesmo. Com certeza. Não é? Com A gente certeza. pode enganar o homem, mas não engana a Deus. Sim, Então, Deus não. no caso, por exemplo, o Espírito Santo é muito mais importante assim do que as pessoas imaginam. Com certeza. O que eu quero saber do irmão agora é o seguinte: muitos dizem, assim, crentes, dizem que na verdade só se é batizado com o Espírito Santo quando a pessoa fala em línguas. É comprovado que a pessoa é batizada com o Espírito Santo se a pessoa falar em línguas. Isso é real? Não, na realidade, Jesus nunca falou em línguas. Jesus tinha plenitude, que é o Isaías 11:2. Por ele ter se esvaziado da sua glória, se ele viesse como um crente, uma pessoa normal, comum, ele não poderia fazer os milagres que aconteceu. Como nós de nós mesmos, não podemos fazer nada. Mas o Espírito de Deus em nós pode realizar as obras. Se a gente prestar atenção, o Espírito Santo é muito mais importante e os crentes deveriam dar mais ênfase à ação do Espírito, porque não é fácil para um Deus Santo viver num pecador. Ele é vamos dizer assim, o amigo dos amigos. Sim. É aquele que está escrito, né, que fui ferido na casa de amigos meus. Na verdade, nós ferimos o Espírito Santo muitas vezes. Quantas vezes eu tenho, assim, falado, feito coisas que eram desagradáveis a Deus, e o Espírito Santo chora. Ele pega a nossa oração impura
E ele chora, ele leva. Eu já vi o Espírito Santo chorar dentro de mim. Entende? Então, Deus não abandona a pessoa assim ao léu. Você cometeu um pecado e Deus vai embora. Não é assim. Ele trabalha, ele luta. Mas se você endurecer o coração, se eu endurecer o coração, infelizmente, ele tem que se retirar. Bem, finalizamos o vídeo de hoje e nós pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários aqui, pedidos de oração, também enviem mensagens para o e-mail que está no final do vídeo, para que, se vocês precisam de ajuda espiritual, é por aquele canal que vocês podem nos encontrar. A gente tem um grupo que também fazemos estudos mais detalhados, porque afinal de contas, nós aqui no YouTube a gente faz a coisa mais resumida, mas coisas mais detalhadas é feito num grupo particular. Então, nos procure através do e-mail e façam também seus pedidos de orações. Estamos aqui para um servir o outro. Vou passar a palavra para o irmão também despedir dos inscritos. Eu concordo com a irmã, na realidade, aquilo que nós falamos é apenas o mínimo, porque em 20 minutos quase não se pode falar nada. A experiência que Deus me deu em 70 e poucos anos com Ele, lógico que mesmo que fosse assim 4 horas, não daria. Então, eu convido você a se inscrever e orar a Deus. Se quiser uma ajuda, uma orientação, nos procure e a gente vai estar pronto para te servir. Por Jesus. Amém.